10h01, muito bom dia para você, começando 90 minutos desta quinta-feira. O Zé Luiz da Atena já tá com a gente aqui, lógico, para falar ainda sobre o tema do mês passado, desse mês, do mês que vem, enfim, sabe Deus quanto tempo vamos falar ainda sobre coronavírus, que é um problema mundial, não é exclusividade nossa, longe disso, não é exclusividade nossa. Mas a gente tem algumas peculiaridades, né, Datena? A gente tem os problemas que são mundiais e tem os nossos pessoais, né, Datena? Bom dia para você. O primeiro deles é que acho que apertaram o botão errado aí. E eu não entrei no ar, fiquei falando aqui 2h30, como se eu estivesse no ar comentando para os amigos da Rádio Bandeirantes, que é a pedra fundamental do grupo do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Um ótimo dia a todos vocês. Olha, o Mandetta já passou, já foi, já era. Ele mesmo confirmou isso, que nós havíamos dado como certeza na segunda-feira. Era impossível ele continuar, porque ele não só não fez o que dizia que ia fazer, falou que não ia dar entrevista exclusiva e deu. Acho que ele levou uma pilha do Caiado, que ele estava lá no Caiado, em Goiânia, e aí mandou chamar a TV Globo lá de Goiás, que o Caiado deve ter uma aproximação maior. Não sei se estava numa festa, alguma coisa lá com o Caiado, e caiu numa pilha errada, e ele mesmo admitiu que cometeu um erro, porque ele não só abandonou o paciente, porque o que ele fez foi abandonar o paciente, porque ele chutou o dono do hospital, que é o Bolsonaro. Não respeitou a hierarquia e chutou o balde, literalmente, deixando a coisa no meio do caminho. Estava estafado? Estava. Quem é que não está estafado hoje em dia? Pô, tem gente que está estafado e morrendo de fome dentro de casa. Tem gente que está com medo de morrer do coronavírus e tem gente que está morrendo do coronavírus. Então o Mandetta fez tudo errado. Ele deve ter ouvido o meu comentário, não é pretensão minha, porque o Sistema Bandeirantes de Comunicação, tanto as emissoras de rádio como de televisão, tem uma audiência muito grande. Quando eu falei que seria uma covardia ele sair e simplesmente não deixar uma equipe de transição para saber pelo menos o que fazer. Ontem teve um mínimo de hombridade ao dizer que permaneceria uma equipe de transição dele, né? Aquele Wanderson pediu demissão, ele não aceitou, só faltava sair também, para que a nova equipe que vá assumir possa ter ciência do que tem dentro da gaveta, porque os caras estavam falando em limpar a gaveta, o que significa, mais uma vez, que o Mandetta ficou embirradinho e deu aquela entrevista para a Globo, não é? Não pensou na ciência coisa nenhuma. Pensou nos dividendos políticos que poderiam sobrar para ele. Porque ele sabe que deve morrer mais gente a partir de agora. Se a tal curva for igual dos outros países, obviamente que mais ou menos ele já errou. Diz que na Páscoa só Jesus Cristo ia estar vivo, né? E errou o pico. Não sei para quando é o pico agora que ele colocou. E não sei se vai acertar. Porque a última vez que ele conversou comigo, disse que olha, lá para maio vai ser muito difícil, julho vai ser também, junho também vai ser, agosto vai melhorar, e setembro a coisa fica liberada. Eu já deixei de acreditar no cara a partir do momento que o cara fala para você e para todos os outros jornalistas que não vai dar entrevista e pega e dá uma entrevista exclusiva para uma emissora. Não interessa se é a Globo, se é a Bandeirantes, não interessa. O cara não teve palavra, isso eu falei para ele. Eu passei uma mensagem para ele no dia e disse, olha, você rompeu com a palavra, você disse que não ia dar entrevista exclusiva para ninguém, não é? Então você não teve o caráter necessário de manter a sua palavra. Enfim, vamos esquecer esse cara, porque esse cara já era. Mesmo porque ele já teve a hombridade mínima de manter uma equipe de transição, se o Bolsonaro quiser, e eu acho que ele tem que aceitar, porque essa palavra limpar a gaveta é tirar tudo que você fez até agora e começar do zero.
E quem quer que seja o novo ministro, quem quer que seja a pessoa que vai assumir o comando do Ministério da Saúde, tem que saber o que está sendo feito, o que os ministérios estão fazendo com o Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde tem de protocolos, o que já deu certo, o que não deu certo, o que precisa e o que não precisa, o que já encomendou de máscaras e equipamentos de proteção individual, o que já tem encomendado de testes. Como assim eu vou embora e vou limpar a gaveta? Então, isso não teria o mínimo cabimento. Isso é uma questão de humanidade, uma questão humanitária, acima de tudo, é uma questão de caráter. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia onde tem gente que diz até que os números do Brasil são muito maiores do que esses que estão sendo divulgados. Se for 10 vezes mais do que estão sendo divulgados, nós temos no Brasil 300 mil infectados. Ah, Datena, será que é tudo isso? Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém pode afirmar nada, nem que sim, nem que não. Não tem teste, não fizeram testes no tempo necessário. Quando o Mandetta disse que agiu antes que todo mundo, ele agiu nada. Tá? Se fosse um ministro de saúde firme, teria entrado em contato com os governos e prefeituras e não permitido, por exemplo, o carnaval de rua. Eu disse naquela época, transmitindo pela Rede Bandeirantes, que esse carnaval de rua era uma barbaridade, uma calamidade. Eu falei naquela época. Quem acompanha o Brasil Gente deve ter ouvido, alguém até gravou, eu gravei e coloquei de novo umas 2 ou 3 vezes, não faço mais. Esse negócio eu falei e tal, torra a paciência de todo mundo. Mas eu falei. Falei, 15 milhões de pessoas na rua, tem uma pandemia da China, de um vírus que pode se espalhar pelo mundo inteiro, e quantos gringos estão aqui contaminados já por esse vírus? Primeiro que correndo do país deles, que vive, e a Itália já estava contaminada, a França contaminada, vive problemas sérios de pandemia, e que vem aqui pular carnaval como vem normalmente, e os que não vêm normalmente vêm para os trópicos para aproveitar o carnaval e fugir da pandemia. Eu falei isso naquela época, não é? As pessoas que acompanham o Brasil Gente devem ter ouvido isso em alto, claro e bom som. E aqui a gente batendo no peito, 15 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo, 10 milhões do Rio, eu não sei quantos milhões em Salvador, e a gente lá incentivando esse negócio. Eu achei um erro brutal. Fora as pessoas que saíram daqui, e não foi só milionário que saiu daqui não, porque apesar das companhias aéreas acharem que a gente está voando para Marte ou para a Lua, agora estão reclamando que estão todos com os aviões parados aí, né? A maioria das companhias do mundo, se não todas, a maioria está com frota de quase que 98% no chão. Mas quando estava voando, vinha com preços arbitrários em cima de você. Eu tenho pena dos funcionários das companhias aéreas, de dono de companhia aérea, eu não tenho dó nenhuma. Você ia viajar daqui a Florianópolis, dá 25 minutos de voo, não gasta combustível nenhum, o cara te cobrava R$2.000 só para ir e mais R$2.000 para voltar, R$4.000 para você viajar 25 minutos. Da Europa, você dava a volta da Europa inteira, em todos os países, por essa grana absurda que os caras te cobravam aqui. Agora estão reclamando que estão com os aviões no chão. Eu sinto pena dos funcionários das aéreas e ligados às aéreas, de aeroportos fechados e tudo mais, pessoas que dependem do dia a dia da sua grana. Isso eu tenho pena desses caras. Mas de dono de companhia aérea não tem a mínima pena. Mas a mínima pena, porque estavam extorquindo a população brasileira. Bom, foi um pandemônio esse carnaval no Brasil. E é claro que de lá para cá, e já tinha o Mandetta como ministro da Saúde, que já sabia que tinha a pandemia lá na China, por que ele não falou para os governadores, por que ele não falou para os prefeitos? E, aliás, governadores e prefeitos que hoje batem no peito, batiam no peito que, cada um ficava disputando com o outro. Quanto mais gente tinha na rua nos carnavais, que nós mostramos, inclusive, aqui na Band. Né? Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Encheram de gente nas ruas e ali
foi o maior foco de contaminação que nós tivemos para trazer esse bicho no Brasil. Ah, mas o Datena, você acha que não chegaria aqui? Chegaria, mas chegaria como chegou na Argentina, que tem muito menos, não tem nem comparação o que tem na Argentina. Ah, mas no Equador tá morrendo gente e tal. Mas aqui chegou, eu tenho certeza, que na época do Carnaval, com quem saiu daqui, financiou a passagem 10 vezes e foi, ou o bilionário que foi com o seu jato particular, ou o bilionário que foi de primeira classe e voltou, porque Carnaval aqui os caras saem para passear. Foram passear onde? Lá nos lugares contaminados. E voltaram contaminados. Trouxeram o bicho para cá. O Carnaval ninguém me tira da cabeça que foi a porta de entrada para esse vírus. Eu não quero mais falar desse Mandetta, que isso é página virada no meu folhetim, no seu também, mesmo que ele não vai ficar aí. Desde segunda eu já afirmei aqui, confirmei aqui, que ele não seria mais o ministro. Moral da história, esse cara virado, vamos pensar na equipe de transição e quem será o novo ministro. Parece que aquele Nelson Teik, não sei falar o nome desse cara, é o mais cotado, é um cara do Rio de Janeiro que ajudou na campanha do Bolsonaro. Não é? Agora acreditar que a figura que vai entrar haja, eu não digo em consenso com o presidente da República, não precisa ter consenso com o presidente da República. O Paulo Guedes quebra pau todo dia com o Bolsonaro. O Paulo Guedes é o ministro da Economia, só que ele quebra pau lá numa sala fechada. Tem coisa que o Bolsonaro faz e ele não gosta. Tem coisa que ele faz e o Bolsonaro não gosta. Mas vê se ele vem a público para desacreditar o presidente da República. Hierarquicamente, o cara foi eleito para ser presidente da República, ele é presidente da República. E o Paulo Guedes age como tal. Eu acho que aqueles 50 boletins que o Mandetta fez com a equipe dele, só a equipe dele, e depois só foi alterado o esquema depois de muito tempo, acho que aquilo subiu a cabeça do Mandetta e o elevou à condição de estrela. Esse é o grande detalhe. Só ele falava todo dia, dava as cartas, respondia a pergunta, já estava se achando a última cereja do bolo. Depois mudaram o esquema, mas já era tarde. Então, o cara que entrar no Ministério da Saúde pode até não concordar com o presidente da República, mas tem que chegar e conversar com o presidente da República, argumentar com o presidente da República com o devido respeito que o cargo merece, né, e dizer: o senhor está errado aqui, aqui e ali. Vamos tentar corrigir aqui, aqui e ali. Por que o jogador de futebol, por exemplo, tem assessores? Você acha que o Neymar precisa de assessor? Claro que não. Porque jogar bola ele sabe melhor que eu, você, do que todo mundo. O Messi precisa de assessor? Não. Mas eles têm assessores para que esses assessores, naquilo que eles não conseguem fazer bem, né? E tem coisas que o Bolsonaro não faz bem, ele mesmo sabe disso, todos nós somos assim, perfeito, está na Bíblia isso. Só Deus, tá? Isso aí tá na Bíblia. Para quem acredita em Deus como eu acredito, está lá na Bíblia. Perfeito só Deus. Então você tem assessores que te ajudam nos seus pontos fracos, daquilo que você está fazendo errado e às vezes nem sabe que está fazendo errado e por que está fazendo errado. Então você precisa de assessores para te aconselhar. Mas não o assessor chegar e meter o pau, por exemplo, no Neymar, meter o pau no Messi. Porque jogar bola eles sabem jogar. Não é? E o Bolsonaro, quer queira, quer não, é o presidente da República. Então não ia dar certo mesmo. Só espero que a nova equipe que esteja entrando esteja de acordo com o presidente na maior parte do que ela fizer, né? Mas quando o presidente cometer algum erro, indo de encontro com aquilo que a equipe está dizendo, a equipe tem que chegar e aconselhar, o ministro da Saúde tem que chegar e aconselhar o presidente, e não precisa ser necessariamente publicamente, não pode ser necessariamente publicamente, não pode. O cara, isso vale para qualquer lugar que você esteja trabalhando. Se você falar contra o dono da sua empresa, você vai para o espaço. Se o jogador falar contra o presidente do clube, vai para o espaço. É uma coisa natural, uma coisa bem simples. E o Mandetta acho que não entendeu bem isso. Tanto não entendeu que na pilha do Caiado, deve ter sido a pilha do Caiado,
ele deu um chute no balde, chamou o cara da Globo, vamos dar uma entrevista logo, para dar no pé, sai logo, porque quando começar a morrer gente, você disse que, olha, tá vendo? Eu tinha certeza que ia morrer gente e eu não deixei morrer, porque enquanto eu estava lá, estava morrendo muito menos gente, agora virou uma tragédia e porque eu não estou lá. Deve ter sido mais ou menos isso que foi comentado ali e foi dada aquela entrevista exatamente numa emissora que o presidente da República não gosta, para chutar o balde e quase que pedir demissão. Foi isso que aconteceu. Mas eu não quero mais falar sobre isso, não vou mais falar sobre isso. Só espero que ele tenha realmente a dignidade de manter a equipe de transição lá, daqueles caras que estão trabalhando faz tempo lá, porque há necessidade dessa equipe passar para a nova equipe que está entrando, todos os dados, aquilo que fizeram até agora, o que não fizeram, para que a nova equipe tenha uma posição e saber o que está acontecendo. Senão vai apertar o computador, não vai entender nada do que fizeram até agora. Mesmo porque nem eu mais estou entendendo o que esses caras fizeram até agora, eu não sou cientista. Outra coisa que nós devemos comentar é a penúria que está o povo brasileiro. É toda hora notícia de gente que vai ao mercado e que não consegue comprar 1 quilo de feijão que está custando mais caro que uma Ferrari. Aliás, eu vou abrir o espaço do telefone que o Garrafa vai dar daqui a pouco para você meter o pau nesses preços abusivos. E não me interessa se é rede maior ou menor. Quem está vendendo caro, eu espero que você diga aqui quanto que está o preço do feijão, da batata, da abobrinha, da banana, do arroz. Porque, é mais fácil você comprar uma Ferrari do último tipo, daquelas que o Leclerc pilota e não se sabe se o Seb vai continuar, o Vettel. Tá mais caro comprar 1 quilo de feijão do que uma Ferrari. Ou então, para comprar uma Ferrari, você tem que levar 1 quilo de feijão, como aval lá, e deixar. Olha aqui, trouxe 1 quilo de feijão, então eu posso comprar essa Ferrari a prazo. Porque tá um absurdo. É importante a gente ouvir também aquele que está do outro lado do rádio, que a gente fica só falando aqui, botando gente para falar, e não ouve o cara que está do outro lado do rádio. Uma outra coisa, ô Garrafa, você pode correr atrás, o ministro Marcos Pontes não quer falar sobre esse novo remédio aí, porque cada hora o cara fala um nome do novo remédio. Ele não deu o nome, já estão falando em ivermectina, já estão falando Anitta, já não deve ter mais no mercado esse tipo de remédio aí. Mesmo porque o Mandetta entregou ontem que era um vermífugo. Eu já tinha falado no começo do Brasil, gente, que era um vermífugo, achava que era um vermífugo, porque já estavam fazendo testes com vermífugos, e é barato, se ele falou que era barato demais, só podia ser vermífugo, eles já estavam fazendo teste em laboratórios em vários locais do mundo, principalmente na Austrália e também aqui no Brasil. Então vai saber o nome do remédio. Seria importante ligar para alguém que pudesse falar sobre isso também, que as pessoas estão desesperadas para saber que remédio seria esse. Acredito até que seria muito mais tranquilo que se anunciasse logo o nome desse remédio. Pronto, acabou. Então, ao invés de fazer essa especulação e tal. O ministro agiu bem, mas já que o ministro, que eu digo é o ministro da Ciência e Tecnologia, falou com a gente ontem aqui, eu não vou dar o nome do remédio, porque precisa de protocolos ainda e não está totalmente aprovado, mas se eu falar o nome do remédio, acaba. O outro ministro veio, o Mandetta vai e entrega que é um vermífugo, só não fala o nome do remédio, mas entrega que é um vermífugo. Acho que não tem mais remédio para verme em lugar nenhum do Brasil, entendeu? Então, pelo menos a gente podia dar um caminho para isso. Mas é importante ouvir quem está do outro lado do rádio, e a situação das pessoas é desesperadora. Mas da Atena, o caminho acho que é o isolamento mesmo, porque morreram 2.500 pessoas de ontem para hoje nos Estados Unidos e daí por diante. Bom, a gente não entende direito qual é o barato desse vírus. A gente não sabe qual é o barato desse vírus. A gente não tem ideia de como funciona esse vírus. Não tem a mínima ideia de como esse vírus está operando, não é? Não tem mesmo nos continentes. Pode ser que lá nos americanos ele funcione de um jeito e aqui funcione de outro.
Vamos esperar que lá a pandemia que estava praticamente controlada, descontrolou mais uma vez. E lá não adianta o Trump espernear, o Trump falou até em fechar o Congresso, né? E tomar as decisões dele, que o governador do estado da Califórnia, o Cuomo, disse o seguinte: olha, aqui eu vou seguir a lei que eu quero seguir, não adianta ele falar o que ele quer. Isso da maior democracia do mundo lá nos Estados Unidos. Se o Trump vai mandar exército para cima dele, Guarda Nacional, não sei. Porque aqui já ameaçaram fechar a estrada de novo. Você entendeu? Mas, enfim, a gente tem que tomar medidas com mais tranquilidade, tem que tomar medidas com a cabeça no lugar, porque senão, além de morrer muitas pessoas por causa do vírus, isso eu estou falando faz tempo, já está muita gente a piriguetes de morrer de fome. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.